Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Essa semana estamos entrando aí na penúltima aula do livro de Mórmon aí que estudamos esse ano, onde tivemos a oportunidade aí de aprender mais a respeito do livro de Mórmon. Estudaremos aí o capítulo de 7 a 9 e o tema é Possa Cristo Animar-te. Aqui um resumo do que nós vamos estudar. Aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Os seguidores de Jesus Cristo buscam fé, esperança e caridade. Entender corretamente a doutrina nos ajuda a fazer escolhas corretas. Podemos ter esperança em Cristo, seja qual for nossa situação. Fé, esperança e caridade. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar durante a nossa aula. Bom, o primeiro é, aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Para que nos tornemos discípulos de Jesus Cristo, precisamos ser capazes de julgar entre o bem e o mal. Então, a primeira coisa é nós termos esse entendimento, né, e sabermos diferenciar o bem do mal. Então, essa consciência, todos nós já nascemos com ela e podemos distinguir, né, o bem do mal. Moroni 7, no versículo 15, essa escritura me chama a atenção e diz: Pois eis que, meus irmãos, dado vos é julgar, a fim de que possais distinguir o bem do mal. E a maneira de julgar, para que tenhais um conhecimento perfeito, é tão clara como a luz do dia comparada com as trevas da noite. Então, o Senhor ele é bem claro nessa escritura, né, que nós temos esse direito, né, essa possibilidade de aprender a julgar, aprender a distinguir o bem do mal. Então, o Senhor é claro e nos deu essa dádiva aí de poder distinguir o bem do mal. E ele fala que é tão clara como a luz do dia, né? Como eu sei se uma inspiração vem de Deus ou se são meus próprios pensamentos? Então, essa é uma boa pergunta, né? Como saber se essa inspiração ela vem de Deus ou se é coisa da sua cabeça, por exemplo? A escritura em Moroni 7,16, ela dá a resposta. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber com um conhecimento perfeito que é de Deus. Então, nós vemos aí o papel fundamental do Espírito Santo, que é o Espírito que nos ajuda a distinguir o bem do mal. Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo, porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem, não, ninguém, tampouco fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Então, nós vemos aí que o Espírito Santo nos dá, juntamente com a nossa consciência, a capacidade de distinguir o bem do mal. E nós temos também aquele que persuade o homem a praticar o mal, né? E a negar a Cristo, a incentivar a não servir a Deus. E essa influência, ela vem do inimigo do Senhor, do inimigo do plano de Deus, que é o diabo. Os seguidores de Jesus Cristo buscam fé, esperança e caridade. Moroni 7, de 33 a 34, diz: E Cristo disse, se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. E ele diz, arrependei-vos todos vós, confins da terra, e vinde a mim e sede batizados em meu nome, e tende fé em mim, para que sejais salvos. Então, o Senhor está aconselhando aí nessa escritura a nós termos fé nele. Se nós tivermos fé nele, nós
entraremos aí para a ordenança do batismo, né, demonstrando aí o arrependimento dos nossos pecados. Quando ele fala, vinde a mim, é a possibilidade que nós temos aí de nos arrepender, exercer fé nele e ser batizado. Então, é a porta de entrada aí para que nós possamos ser salvos, com esse primeiro princípio aí do Evangelho, que é ter fé em Jesus Cristo. No 41, e o que é que deveis esperar? Eis que vos digo que deveis ter esperança de que, por intermédio da expiação de Cristo e do poder de sua ressurreição, sereis ressuscitados para a vida eterna. E isto por causa de vossa fé nele, de acordo com a promessa. Portanto, se um homem tem fé, ele tem que ter esperança, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. Então, nós já falamos sobre fé, sobre esperança, quando nós estudamos o livro de Éter, quando nós aprendemos muito a respeito de fé e de esperança. Se vocês assistiram, vocês lembram daquela âncora que foi exemplificado, né, o significado de uma âncora, a importância de uma âncora para um navio ou para um barco, é a mesma importância que a esperança tem na nossa vida. Então, essa Escritura em Moroni, ela repete, né, esse ensinamento de fé e esperança que nós já aprendemos nas aulas anteriores. No versículo 45, e a caridade é sofredora e é benigna, e não é invejosa, e não se ensoberbece, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal, e não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então é importante, né, no início dessa aula, quando ele fala que nós devemos ter fé, esperança e caridade, saber o significado de cada uma dessas coisas. E aqui a gente aprende o significado do que é caridade. Entender corretamente a doutrina nos ajuda a fazer escolhas corretas. No versículo 10, ele ensina a respeito disso. Eis que te digo que isto devereis ensinar, arrependimento e batismo aos que são responsáveis e capazes de cometer pecados. Sim, ensina aos pais que devem arrepender-se e ser batizados, e tornam-se humildes como suas criancinhas, e serão todos salvos com suas criancinhas. Né? Então ele ensina nesse capítulo 8 a respeito do batismo de crianças, que nós não devemos batizar crianças antes da sua idade de responsabilidade, que nós sabemos que é 8 anos de idade. Então, antes disso, todas as crianças já são salvas, conforme essa escritura. E aqueles que têm um entendimento a respeito dos pecados, aqueles que têm entendimento sobre os seus atos, sabendo que são responsáveis, né, e capazes de cometer pecados, esses sim precisam se arrepender e ser batizados. Então, está bem claro essa doutrina de Jesus Cristo a respeito da sua igreja. No versículo 20, ele continua falando sobre isso. E aquele que diz que as criancinhas necessitam de batismo, nega as misericórdias de Cristo e despreza a sua expiação e o poder de sua redenção. Então, as crianças, até a idade de 8 anos de idade, elas não necessitam de batismo. Isso o Senhor deixou bem claro nessa escritura, porque, como diz a escritura, né, porque dos tais já pertencem ao reino de Deus, as criancinhas já pertencem ao reino de Deus. E se nós quisermos alcançar o reino de Deus, nós precisamos ser como as crianças na nossa vida. Crianças são puras, são inocentes, não têm maldade, não cometem pecados. Então, esse é o exemplo que nós devemos seguir, o exemplo das criancinhas. Podemos ter esperança em Cristo, seja qual for nossa situação. No capítulo 9, versículo 25. Sê fiel em Cristo, meu filho, e oxalá não te aflijam as coisas que te escrevi, a ponto de causar-te a morte, mas possa Cristo animar-te, e os seus sofrimentos e a sua morte e a manifestação do seu corpo a nossos pais, e a sua misericórdia e longanimidade, e a esperança de sua glória e da vida eterna permaneçam em tua mente para sempre.
Então, apesar dos problemas e desafios que nós temos, essa escritura é bem clara que nós devemos sempre ter a esperança permanentemente na nossa mente, juntamente com o objetivo de que nós alcançaremos a glória e a vida eterna. Fé, esperança e caridade. Essas são as 3 palavras-chave dessas últimas aulas do Vem e Segue do livro de Moroni. Para encerrar, eu gostaria de ler aqui uma citação do Elder Uchtdorf a respeito de fé, esperança e caridade. Ele diz assim: fé, esperança e caridade se completam mutuamente, e quando uma cresce, as outras também se desenvolvem. A esperança vem da fé, pois sem fé não existe esperança. Semelhante à fé, vem da esperança, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A esperança é essencial tanto para a fé quanto para a caridade. Quando a desobediência, a frustração e a procrastinação corroem a fé, a esperança lá está para reerguê-la. Quando a frustração e a impaciência ameaçam a caridade, a esperança toma nossa resolução e insta conosco para cuidarmos do próximo, mesmo sem esperar recompensa. Quanto mais brilhante a nossa esperança, maior a nossa fé. Quanto mais forte a nossa esperança, mais pura a nossa caridade. Elder Uchtdorf. Sou muito grato por saber desses ensinamentos, dessa citação e da importância da fé, esperança e caridade para as nossas vidas. Eu deixo essa aula com os irmãos, com os amigos e todos aqueles que estão assistindo, para que vocês possam aí colocar em prática todos esses ensinamentos, principalmente de fé, ter fé em Jesus Cristo, arrepender de nossos pecados, sermos batizados e sermos nutridos pela boa palavra. E também não deixarmos, apesar de todos os problemas, adversidades que temos, não deixarmos de ter esperança e aplicar na nossa vida a caridade que nós aprendemos hoje. E eu quero dizer para vocês também que estamos chegando aí ao final aí do Vem Segue-me. Foi uma grande bênção poder participar dessas aulas, desses estudos. Espero que tenham gostado. Eu comecei aí na metade do ano aí a convite de um bispado da nossa ala a deixar uma mensagem aí para os membros da nossa classe da escola dominical aqui da ala, e resolvi continuar com esses ensinamentos, e por isso que eu comecei do começo do meio do ano, né? E eu quero dizer também que na próxima aula, se tudo der certo, vai ser uma aula especial, porque nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, e nós estamos preparando aí uma aula bem especial, uma aula totalmente diferente dessa que nós temos apresentado. Então, vai ser uma surpresa e espero que dê tudo certo. Vai ser muito especial a próxima aula, eu espero que vocês não percam. Muito obrigado mais uma vez e espero que semana que vem estamos todos juntos novamente estudando aí o último capítulo, o último livro do livro de Mormon. Muito obrigado, um forte abraço a todos.